Oi, tudo na paz? Queridos, há uma passagem na Bíblia que me chama muita atenção, gosto muito dela e converso muito sobre essa passagem com a minha esposa pelas manhãs. Aquela passagem que Jesus acalma a tempestade no mar da Galileia. Está lá registrado no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Interessante aquela passagem, né? Num barquinho, Pedro, Tiago, João, que era irmão de Tiago, e o próprio Jesus naquele barquinho. E aquela passagem daquela tempestade nos traz grandes lições. Eu fico a pensar, né, naquele feito, naquele acontecido. E toda vez que eu leio aquele texto, muito me enriquece. E muito Deus fala comigo através dele. E grandes lições dá para extrair ali. Antes de você se desesperar com as tempestades que quer afundar o barco da tua vida, você precisa refletir comigo em algumas verdades desse texto. Primeiro, preste atenção, enumere, reflita e não esqueça. Mesmo Jesus estando no barco, a tempestade chega. Não foi diferente para os apóstolos. Os discípulos estavam ali e foram seguir a ordem de Jesus. Passamos para outra margem e nesse intervalo aí a tempestade chegou. Jesus estava no barco. Queridos, o que nos parece é que todo dia tem tempestade na vida da gente, não é mesmo? Todo dia a tempestade quer virar o barco da nossa vida. Todo dia tem gente querendo nos afundar nos vendavais dessa vida. Todo dia. É por isso que você às vezes se acha, eu sou cristão, aí a tempestade não vem. É porque eu oro muito, eu rezo muito, que a tempestade não vem. É porque eu sou fiel à igreja, eu leio muito a Bíblia, eu sigo os dogmas da igreja, que a tempestade não vem. Queridos, ela vem. E ela sempre, na maioria das vezes, virá de Deus. Deus permite que a tempestade venha porque a gente cresce nela. Há uma frase que diz, que eu botei até num bannerzinho lá no Instagram, depois consulte o nosso Instagram, que tem muitas frases importantes para o nosso dia a dia. E uma delas diz assim: é no fundo do poço que a gente aprende as maiores lições da vida, muito mais do que no alto da montanha. Então, queridos, mesmo Jesus no barco da tua vida, se prepare, as tempestades vão chegar. Uma outra lição que esse texto de Marcos 4, muito importante, nos traz, é que nossa ação, ela deve anteceder a ação de Jesus enquanto em meio à tempestade. Nós devemos agir primeiro na nossa ação, aí é que Jesus opera. Imagine, pense comigo, uma tempestade. A Bíblia diz que o barco estava indo para lá e para cá, a pique, quase se enchendo de água. Agora você imagine, um barco pequeno no mar, as ondas não deixam ele sossegado. Imagine o vento rodopiando aquele barco ali. Ondas que estavam entrando água dentro do barco e Jesus estava dormindo. E aí eu fico pensando, mas como é que se pode dormir numa baderna daquela dali? Né? Imagine e pense comigo, Jesus dormindo naquele barco ali. Sabe o que ele estava esperando, meu querido? Era a atitude dos discípulos. Ele estava dormindo na espera de receber uma atitude dos discípulos. Agora veja, após a atitude do discípulo ter acordado Jesus daquele barco, aí as coisas se acalmaram. Muitas vezes a tempestade não para porque você não acorda Jesus através da tua fé. A tua fé é quem está roncando na tua vida. A confiança em Jesus é quem está dormindo. Jesus está apenas ali, olho fechado, esperando. Eles não vão atuar na fé, eles não vão confiar em mim. Mestre, não importa que a gente morra aqui afogado se eu fico aí dormindo. Importo sim. Eu importo que vocês tomem uma atitude e busquem eu resolver o problema. Isso é que Jesus quer. Porque, queridos, tem decisões que só cabe a nós tomarmos. Tem coisas no âmbito da possibilidade que Deus não vai intervir. Deus intervém na impossibilidade, aquilo que eu não posso fazer, que eu não consigo fazer. Mas aquilo que a gente pode fazer, Deus não intervém não. Ele quer ver nossa atitude. Por exemplo, Jesus não vai enviar um anjo do céu para escolher um noivo, uma noiva para você. Quem escolhe o noivo e a noiva é você.
entendeu? Tem coisas que nós é que decidimos. Você escolhe ou não. Jesus sempre vai estar no barco com a gente, mas tem decisões que são nossas. Pense nisso. Mas ainda há uma outra lição que esse texto é muito rico e nos ensina, é que as tempestades, ela vêm para pôr prova a nossa fé. Deus prova a quem Ele ama. E o desejo maior de Deus é que sejamos aprovados depois da tempestade. Então seja aprovado, querido. A questão é que nós não estamos aprendendo lições quando a tempestade chega. Então a gente fica sofrendo à toa, fica murmurando, fica praguejando. Ah, Deus se esqueceu de mim, o mundo não me ama mais, as pessoas não gostam mais de mim. Você fica murmurando, praguejando e não olha o foco. Aprenda o que Deus está te mostrando. Se a tempestade está aí na tua vida, é porque Ele quer te mostrar alguma coisa que precisa de reparo, de conserto. É isso que Ele está te mostrando. Toda tempestade vem para nos ensinar. Ao invés de você ficar praguejando, murmurando, chorando, sem dormir, sem comer, homem, olhe o que levou a acontecer aquilo. É ali onde está a lição de Deus. As tempestades virão. A intenção é que a gente passe por elas buscando ser aprovado e não reprovados pela fé. Foi a resposta que Deus deu aos discípulos. Homem, vocês não vão ter a vida toda não. Vocês são tímidos ainda na fé, alimente essa fé de vocês, confiem mais, trabalhe mais a fé de vocês. Foi essa a repreensão que Jesus deu aos discípulos. Por quê? Porque as tempestades continuarão vindo. Sereis tímidos na fé? O que relata o versículo que lemos é que elas vão continuar vindo, quer seja na terra, quer seja no mar. É o que relata o versículo 1, aí já estamos em Marcos capítulo 5, né? Esse trecho da tempestade foi em Marcos 4, mas se você ir por capítulo 5 de Marcos, versículo 1, a Bíblia diz, chegando do outro lado, desceram e se depararam com quem? Com o endemoniado. Olha, outra tempestade. Agora imagine comigo, os discípulos descendo do barco, dizendo, ufa, quase que a gente morre ali. Já pensou, rapaz? Jesus não tivesse acalmado a tempestade, todo mundo ia morrer afogado. Enquanto eles estavam conversando, nem fecharam a boca ainda, daí a pouco avista um homem pelado, ferido, fedorento, gritando, indo na direção deles, na direção de Jesus. E gritando, Jesus, Filho do Altíssimo. Ora, nem os discípulos sabiam o que iria encontrar do outro lado da margem. Aí daí a pouco o cabra aparece nessa situação, né, desnudo. A Bíblia diz que depois do acontecido ele estava vestido e se alimentando junto com eles, então ele estava nu, sujo, ferido, fedorento e gritando. Imagine, nem os discípulos sabiam o que iriam encontrar na outra margem após descer do barquinho, porém o diabo já sabia que era Jesus que iria estar ali e ia mudar o quadro daquela situação e acalmar a segunda tempestade. Precisamos estar preparados para a tempestade, querido, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Né? O mundo do sobrenatural está aí e a tempestade vem de tudo que é lado. Vem do mar, vem da terra, vem do físico, vem do espiritual. Porém elas não cessam de chegar. Versículo 21, o que diz? E passando Jesus outra vez num barco para outra margem, juntou ali outra multidão. Olha aí, depois do endemoniado, volta no barquinho de novo para outra margem, já tinha uma multidão esperando Jesus. Da multidão surge quem? Sacerdote de nome Jairo, suplicando que a filha dele estava morrendo, que Jesus tinha que estar ali para acalmar aquela tempestade na vida dele. A filha dele estava morrendo. Enquanto Jesus ia resolver a tempestade na vida de Jairo, ele ia se dirigir à casa de Jairo para curar a filha dele, aquela tempestade era de Jairo. Outra tempestade aparece ali, uma tempestade que durava já 12 anos que aquela mulher enfrentava. Ela toca na orla, na veste de Jesus. Aí uma mulher com hemorragia toca na roupa de Jesus. Jesus para de ir na direção da casa de Jairo e pergunta, quem me tocou?
Aí, mais uma vez eu fico a pensar nesse texto. Agora, mais uma vez, queridos, imagine comigo os discípulos se perguntando: ora, Jesus, numa multidão dessa é mais fácil perguntar quem não te tocou. Homem, vamos embora, Jesus, para a casa de Jairo. A filha dele está morrendo e o senhor está aí se perguntando quem tocou no senhor? Quem tocou em Jesus foi uma tempestade de 12 anos. Aí Jesus teve um encontro, aquela mulher teve um encontro com Jesus, Jesus curou ela. Aquela mulher estava sofrendo com aquela tempestade há 12 anos, com aquela hemorragia. Jesus cessa aquela terceira tempestade. Jesus curou aquela mulher e foi em direção a Jairo, mas aí os amigos de Jairo já haviam chegado e disse o que a ele? Jairo, não incomode Jesus mais não, a tua filha acabou de morrer. Jesus responde: creia somente. Lembra o que Jesus falou no barquinho para os discípulos? Porque vocês têm pouca fé, são tímidos, alimente a fé, meus queridos. Para passar para a tempestade, vocês têm que acreditar que eu sou o Senhor do universo. Olha o que ele diz para os colegas de Jairo: crê somente. Se vocês acreditarem em mim, qualquer tempestade vai passar. Pense aí na lição. Jesus vai então na direção da casa de Jairo, barou a multidão, só entra comigo os discípulos, os que estavam no barco, e aquela menina de 12 anos de idade foi ressuscitada. Jesus ressuscitou a menina de também 12 anos de idade e acalmou ali outra tempestade. Onde Jesus passa, as tempestades têm que cessar. Eu sei que você está em tempestade. Quem não anda em tempestade, só Deus sabe quão grande as águas da vida tentam nos afogar. Eu só não sei qual é a sua tempestade, mas você sabe. Você sabe que essa tempestade que você está passando tem balançado o barco da tua vida, tem balançado a tua fé, a tua confiança, as suas estruturas estão abaladas. Jesus te diz o que ele falou no versículo 36 aos amigos de Jairo: não temas, crê somente, eu sou especialista em acalmar tempestade. Jesus está no barco da tua vida. Basta que você acorde ele agora e acredite. Creia somente em Jesus, porque é ele quem resolve as nossas tempestades. Pense nisso, querido. Reflita nessas palavras. Que texto lindo, mas que texto desafiador. Que a nossa oração seja: Senhor, aumente a nossa fé. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.